O estoicismo, uma filosofia antiga praticada por filósofos como Marco Aurélio, enfatiza a busca pela virtude, a aceitação do que não pode ser mudado e a eliminação de distrações prejudiciais à paz interior. 11 coisas que você poderia considerar eliminar silenciosamente de sua vida, inspiradas pelos princípios estoicos. O primeiro ponto, preocupações sobre o incontrolável, é fundamental no estoicismo e reflete a ideia de que devemos direcionar nossa atenção e energia para aquilo que podemos influenciar, em vez de nos preocuparmos excessivamente com coisas que estão além do nosso controle. Isso é muitas vezes resumido na famosa oração da serenidade. Concede-me, Senhor, a serenidade necessária para aceitar as coisas que não posso modificar, coragem para modificar aquelas que posso e sabedoria para distinguir umas das outras. A filosofia estoica sugere que muitas preocupações e ansiedades vêm de nos concentrarmos em eventos ou resultados que não podemos alterar. Em vez disso, os estoicos ensinam a direcionar nossos esforços para áreas onde podemos fazer uma diferença real. Aqui estão alguns princípios adicionais relacionados a este ponto. Discernimento entre controle e não controle. Avalie cuidadosamente o que está em seu controle direto. Suas ações, atitudes e escolhas são coisas que você pode controlar. Eventos externos, ações de outras pessoas e muitas circunstâncias estão fora do seu controle. Aceitação da natureza transitória da vida. Reconheça a natureza efêmera da vida e aceite que as coisas mudarão. Aceitar a impermanência pode ajudar a reduzir a ansiedade em relação ao futuro. Foco na reação, não na ação inicial. Embora você não possa controlar todas as situações, pode controlar como reage a elas. Concentre-se em desenvolver uma mentalidade resiliente e adaptável. Desapego emocional. Desenvolva a capacidade de se desapegar emocionalmente dos resultados. Isso não significa ser apático, mas sim reconhecer que, mesmo quando você faz o melhor possível, os resultados podem variar. Ao aplicar esses princípios, você pode começar a eliminar preocupações desnecessárias e focar sua energia naquilo que realmente importa e está sob seu controle. Este é um aspecto crucial do estoicismo que visa promover a paz interior e a sabedoria na vida cotidiana. O segundo ponto, desejo excessivo de bens materiais, está alinhado com o ensinamento estoico de que a verdadeira felicidade e realização não devem depender exclusivamente de posses materiais. Os estoicos enfatizam a importância de cultivar virtudes, como a sabedoria, a coragem, a justiça e a temperança, em vez de buscar a satisfação em coisas externas e passageiras. Aqui estão alguns detalhes adicionais sobre esse princípio. Distinção entre valor interno e externo. Os estoicos acreditam que o verdadeiro valor reside nas qualidades pessoais, no caráter e nas ações éticas, em oposição à busca incessante por riquezas materiais ou status social. Entendimento da natureza efêmera das posses materiais. As posses materiais são vistas como transitórias e sujeitas a mudanças. Portanto, os estoicos aconselham a não ancorar a felicidade em algo tão volátil. Prática da desapego. O estoicismo promove a prática do desapego em relação às posses materiais. Isso não significa abandonar completamente o conforto material, mas sim reconhecer que a felicidade não deve depender exclusivamente dessas coisas. Valorização do controle interno. O foco é direcionado para elementos que podem ser controlados internamente, como suas atitudes, escolhas e comportamentos, em vez de depender de fatores externos como a acumulação de bens. Cultivo da satisfação interior. Os estoicos incentivam a busca da satisfação e da felicidade internamente, através do cultivo de virtudes e do desenvolvimento pessoal, em vez de depender da obtenção constante de novas posses. Princípio da moderação. A temperança é uma virtude valorizada no estoicismo, indicando a importância de moderação e equilíbrio em todas as áreas da vida, incluindo o uso de recursos materiais. Em suma, o segundo ponto do estoicismo destaca a importância de transcender a busca por bens materiais como fonte principal de felicidade e satisfação. Em vez disso, os estoicos propõem que se busque uma vida significativa e virtuosa, independentemente das circunstâncias externas. Essa abordagem visa construir uma base mais sólida para a felicidade, centrada em valores intrínsecos e duradouros. O terceiro ponto, busca por validade externa. Destaca a importância de encontrar validação internamente, em vez de depender excessivamente da opinião dos outros.
No contexto do estoicismo, essa ideia está ligada ao desenvolvimento de uma autoestima saudável e à independência emocional em relação às avaliações externas. Aqui estão alguns detalhes adicionais sobre este princípio: autoconhecimento e autoaceitação. Os estoicos valorizam o autoconhecimento como um caminho para a aceitação de si mesmo. Isso envolve entender suas virtudes, fraquezas e aceitar quem você é, independentemente do julgamento externo. Desenvolvimento de virtudes pessoais. A busca por validação interna está ligada ao cultivo de virtudes pessoais. Em vez de procurar aprovação fora de si mesmo, concentre-se no desenvolvimento de qualidades éticas e morais que entendimento da natureza efêmera da opinião alheia. Reconheça que as opiniões das outras pessoas são muitas vezes voláteis e podem ser influenciadas por fatores externos. Buscar validação constante nessas opiniões pode levar a uma montanha-russa emocional. Autonomia emocional. Os estoicos buscam autonomia emocional, o que significa não deixar que as opiniões dos outros determinem seu estado emocional. Em vez disso, busque uma fonte interna de contentamento e autenticidade. Foco no dever e na ética pessoal. Em vez de buscar aprovação externa, concentre-se em cumprir seus deveres éticos e agir de acordo com seus princípios pessoais. Isso proporciona uma base mais sólida para a autovalidação, compreensão da falibilidade humana. Aceite que todos são falíveis, incluindo você mesmo. Não busque perfeição constante ou aprovação universal, mas esforce-se para melhorar e agir de acordo com seus valores. Ao aplicar esse princípio, os estoicos argumentam que é possível alcançar uma maior estabilidade emocional e uma sensação mais duradoura de contentamento, desvinculando-se da necessidade constante de validação externa. Valorizando a opinião que tem de si mesmo com base em princípios éticos e virtudes, você pode construir uma base mais sólida para uma vida significativa e centrada em valores. O quarto ponto, resistência à mudança, refere-se à ideia de que os estoicos incentivam a aceitação da inevitabilidade da mudança na vida, e em vez de resistir a ela, sugerem que se adapte e aproveite as oportunidades de crescimento que ela pode oferecer. Aqui estão alguns detalhes adicionais sobre este princípio. A aceitação da natureza transitória da vida. O estoicismo reconhece que a mudança é uma parte fundamental da existência. Tudo na vida é efêmero, e a resistência à mudança pode levar a conflitos internos e sofrimento desnecessário. Desenvolvimento da resiliência. Em vez de ver a mudança como algo a ser temido, os estoicos a encaram como uma oportunidade para desenvolver resiliência. Aceitar e adaptar-se às mudanças fortalece a capacidade de lidar com adversidades. Enfrentar o medo do desconhecido. Muitas vezes a resistência à mudança está enraizada no medo do desconhecido. Os estoicos sugerem enfrentar esse medo, reconhecendo que, embora o futuro seja incerto, a habilidade de responder às mudanças é uma fonte de poder pessoal. Concentração no presente. Ao viver no presente e aceitar as mudanças que ocorrem, os estoicos buscam reduzir a ansiedade em relação ao futuro. O foco é direcionado para o que pode ser feito agora para melhorar a situação. Desapego das circunstâncias externas. Os estoicos enfatizam a importância de não vincular a felicidade às circunstâncias externas. Aceitar a mudança faz parte de um desapego mais amplo das coisas que estão fora do controle direto. Entendimento da impermanência. A compreensão profunda da impermanência de todas as coisas é um tema recorrente no estoicismo. Isso envolve reconhecer que tanto os momentos bons quanto os ruins são temporários. Foco no que pode ser controlado. Embora a mudança seja inevitável, os estoicos concentram-se no que podem controlar. Suas atitudes, ações e respostas às circunstâncias em constante evolução. Adotar uma mentalidade estoica em relação à mudança pode proporcionar uma sensação de tranquilidade, mesmo em meio a eventos turbulentos. Isso não significa que você deva ser passivo diante das mudanças, mas sim que deve abraçar a realidade da mudança e usá-la como uma oportunidade para crescimento pessoal e desenvolvimento. O quinto ponto, julgamento excessivo dos outros, sugere a importância de evitar julgar os outros de maneira severa e, em vez disso, praticar a compaixão e a compreensão. Este princípio do estoicismo está alinhado com a ideia de cultivar relações saudáveis e manter uma mentalidade aberta em relação às experiências dos outros. Aqui estão alguns detalhes adicionais. Empatia e compreensão. Os estoicos enfatizam a importância de cultivar empatia e compreensão
em relação às experiências e perspectivas dos outros. Julgar excessivamente pode impedir o desenvolvimento de relacionamentos significativos. Reconhecimento da falibilidade humana. Assim como reconhecemos nossas próprias falhas, os estoicos incentivam a reconhecer a falibilidade dos outros. Todos estão sujeitos a erros e dificuldades, e um julgamento excessivo pode criar barreiras desnecessárias. Foco na melhoria pessoal. Em vez de criticar os outros, os estoicos sugerem que nos concentremos em nossa própria melhoria pessoal. Isso envolve a prática de autodisciplina e autorreflexão para crescer como indivíduo. Princípio da interconexão humana. O estoicismo destaca a ideia de que todos nós compartilhamos uma humanidade comum. Julgar excessivamente os outros pode criar uma ilusão de separação. Reconhecer nossa interconexão promove uma visão mais compassiva. A aceitação das diferenças. Cada pessoa é única, com sua própria jornada e desafios. Em vez de impor padrões rígidos de julgamento, os estoicos sugerem que aceitemos as diferenças e reconheçamos a diversidade de experiências humanas. Prática da tolerância. A tolerância é uma virtude valorizada pelos estoicos. Isso envolve a capacidade de aceitar as diferenças e permitir que os outros sigam seu próprio caminho, mesmo que seja diferente do nosso. Foco nas ações, não nas aparências. Os estoicos enfatizam a importância de julgar as ações, não apenas as aparências. Isso significa olhar além das superfícies e considerar as motivações e intenções por trás do comportamento de uma pessoa. O sexto ponto, apegos emocionais excessivos, aborda a necessidade de desenvolver um desapego saudável em relação às emoções e às situações da vida. Os estoicos ensinam que, ao nos apegarmos emocionalmente de maneira excessiva, podemos nos tornar vulneráveis ao sofrimento desnecessário. Aqui estão alguns detalhes adicionais sobre este princípio. Reconhecimento da natureza transitória das emoções. Os estoicos reconhecem que as emoções são passageiras e podem ser influenciadas por circunstâncias externas. Desenvolver consciência dessa natureza transitória ajuda a evitar a identificação excessiva com as emoções do momento. Autodomínio emocional. A filosofia estoica incentiva a prática do autodomínio emocional. Isso envolve a capacidade de reconhecer e entender as próprias emoções, mas não permitir que elas dominem ou controlem as ações. Desapego de resultados. Ao se apegar emocionalmente a resultados específicos, podemos experimentar grande sofrimento quando as coisas não saem como esperado. Os estoicos sugerem que nos concentremos em nossos esforços e ações, sem nos apegarmos excessivamente aos resultados. Aceitação das mudanças. O desapego emocional está ligado à aceitação da natureza impermanente da vida. Aceitar que as coisas mudarão, incluindo relacionamentos e situações, ajuda a evitar sofrimento desnecessário quando essas mudanças ocorrem. Prática do desprendimento. Desenvolver a capacidade de se desapegar emocionalmente envolve uma prática constante de soltar as expectativas e aceitar as coisas como são, sem excessiva reatividade emocional. Foco nas virtudes, não nas emoções. Os estoicos sugerem que devemos direcionar nossa atenção para o cultivo de virtudes, como coragem, sabedoria e justiça, em vez de sermos conduzidos unicamente por nossas emoções momentâneas. Equilíbrio entre empatia e desapego. Embora os estoicos incentivem o desapego, eles não advogam por uma completa ausência de emoções. Eles valorizam a empatia e a compaixão, mas sugerem que essas emoções sejam equilibradas com o desapego para evitar a sobrecarga emocional. O sétimo ponto, fuga da realidade no contexto do estoicismo, refere-se ao perigo de evitar ou escapar constantemente da realidade. Os estoicos enfatizam a importância de enfrentar os desafios e dificuldades da vida, em vez de buscar refúgio em distrações ou fugas. Aqui estão alguns detalhes adicionais sobre esse princípio. Aceitação das circunstâncias atuais. Os estoicos acreditam que enfrentar a realidade, por mais desafiadora que seja, é crucial para o crescimento pessoal. Ignorar ou evitar as circunstâncias atuais pode levar a uma falta de compreensão e aceitação. Prática da atenção plena. Em vez de se desconectar da realidade, os estoicos promovem a prática da atenção plena. Isso envolve estar totalmente presente no momento atual, enfrentando as circunstâncias com clareza e objetividade. Rejeição da ilusão e fantasia.
Evitar a fuga da realidade significa rejeitar ilusões e fantasias que podem criar uma desconexão com a verdade. Os estoicos incentivam a ver as coisas como realmente são, mesmo que seja desconfortável. Desenvolvimento da resiliência. Enfrentar a realidade, por mais difícil que seja, contribui para o desenvolvimento da resiliência. A resiliência é a capacidade de lidar eficazmente com desafios e se recuperar de adversidades. Responsabilidade. Pessoal, os estoicos destacam a importância de assumir a responsabilidade por suas ações e circunstâncias. Fugir da realidade muitas vezes envolve atribuir a culpa a fatores externos, enquanto os estoicos incentivam a autorreflexão e ação pessoal. Aceitação da imperfeição. Enfrentar a realidade implica aceitar a imperfeição, tanto em si mesmo quanto nos outros. Os estoicos reconhecem que todos são falíveis e que a vida está repleta de desafios e imperfeições. O 8º ponto, medo do fracasso no contexto do estoicismo, refere-se à ideia de que é importante encarar o medo do fracasso com uma perspectiva mais construtiva e aprender a ver o fracasso como uma oportunidade de crescimento. Aqui estão alguns detalhes adicionais sobre esse princípio. Redefinição do fracasso. Os estoicos sugerem uma redefinição do conceito de fracasso. Em vez de ver o fracasso como uma derrota final, eles propõem enxergá-lo como uma etapa no caminho para o aprendizado e o sucesso futuro. Aprendizado com a adversidade. Encarar o medo do fracasso envolve reconhecer que os desafios e as adversidades são inevitáveis na vida. Em vez de temer o fracasso, os estoicos encorajam a ver essas experiências como oportunidades de aprendizado e desenvolvimento. A aceitação da impermanência. O estoicismo ensina que tudo na vida é efêmero, incluindo sucessos e fracassos. Aceitar a impermanência das circunstâncias pode ajudar a aliviar o medo do fracasso, pois as situações sempre estão sujeitas a mudanças. Foco na ação, não no resultado. Uma abordagem estoica ao medo do fracasso é direcionar a atenção para as ações que podem ser controladas, em vez de se fixar nos resultados externos. O foco está na excelência da ação, independentemente do resultado final. Desapego emocional dos resultados. Desenvolver um desapego emocional dos resultados significa reconhecer que, embora se possa trabalhar arduamente em direção a metas, não se tem controle total sobre os resultados. A aceitação desse fato pode reduzir o medo do fracasso. O 9º ponto, que está relacionado ao estoicismo, pode ser abordado como reclamações constantes. A filosofia estoica destaca a importância de cultivar uma mentalidade positiva e uma atitude de gratidão, em vez de se entregar a reclamações constantes. Aqui estão alguns detalhes adicionais. Prática da gratidão. Os estoicos valorizam a prática da gratidão como uma maneira de reconhecer as coisas positivas na vida. Em vez de focar no que está faltando, eles destacam o que já têm. Aceitação das circunstâncias. Reclamações constantes muitas vezes surgem de uma resistência à aceitação das circunstâncias. Os estoicos sugerem que aceitar as situações como são, mesmo quando desafiadoras, pode levar a uma maior paz interior. Foco no que pode ser controlado. Ao invés de reclamar sobre coisas que estão fora de seu controle, os estoicos enfatizam o direcionamento de energia para aquilo que podem controlar, como suas atitudes e ações. Desenvolvimento da resiliência. Cultivar uma mentalidade resiliente envolve enfrentar desafios com coragem e adaptabilidade, em vez de se perder em reclamações e lamentações. O 10º ponto, inspirado nos princípios estoicos, pode ser relacionado à ansiedade sobre o futuro. Aqui estão alguns detalhes adicionais sobre esse tema. Aceitação da incerteza. O estoicismo ensina a importância de aceitar a natureza incerta do futuro. Em vez de se preocupar excessivamente com o que está por vir, os estoicos sugerem que se aceite a inevitabilidade da incerteza. Foco no presente. Os estoicos destacam a importância de viver no presente, concentrando-se nas ações que podem ser realizadas agora. Isso não implica ignorar totalmente o futuro, mas sim evitar a ansiedade excessiva em relação a eventos que estão fora do controle imediato. Planejamento racional. Em vez de se preocupar constantemente, os estoicos recomendam um planejamento racional. Isso envolve identificar objetivos realistas, tomar medidas práticas e estar preparado para ajustar planos conforme necessário. 11º ponto. Comparação excessiva com os outros é um tema relevante no contexto do estoicismo.
Aqui estão alguns detalhes adicionais sobre esse princípio. Reconhecimento da individualidade. Os estoicos destacam a importância de reconhecer e valorizar a individualidade. Comparar-se excessivamente com os outros pode levar a uma perda de identidade própria e à negligência das características únicas que cada pessoa possui. Foco. Interno em vez de externo. Em vez de medir o valor pessoal com base em comparações externas, os estoicos sugerem um foco interno. Concentrar-se em desenvolver virtudes e aprimorar a própria moralidade é considerado mais significativo do que buscar validação ou superioridade em relação aos outros. Aceitação da diversidade. Comparar-se constantemente com os outros pode criar uma mentalidade de competição prejudicial. Os estoicos promovem a aceitação da diversidade humana, reconhecendo que cada pessoa tem suas próprias jornadas, desafios e sucessos. Cultivo da gratidão. Em vez de se concentrar nas conquistas dos outros como medida de sucesso, os estoicos sugerem cultivar a gratidão pelo que se tem. Isso ajuda a desenvolver uma perspectiva mais positiva e centrada nos próprios valores. Ao eliminar esses elementos de nossas vidas de forma tranquila, abrimos espaço para a serenidade, resiliência e crescimento pessoal. A jornada estoica nos ensina não apenas a resistir às adversidades, mas a abraçá-las como oportunidades de aprimoramento. Se você está em busca de uma abordagem mais centrada, menos suscetível a distrações e mais alinhada com suas verdadeiras aspirações, este vídeo é para você. Deixe seus pensamentos nos comentários e compartilhe essa sabedoria estoica com aqueles que também estão trilhando o caminho da autotransformação. Lembre-se de se inscrever para mais conteúdos inspiradores sobre desenvolvimento pessoal, filosofia de vida e tudo que nos ajuda a construir uma jornada mais significativa. Agradeço por estar aqui e que a busca pela serenidade seja uma jornada constante para todos nós. Até a próxima!